Shalom. Vamos estudar hoje Deuteronômio capítulo 31, que inicia assim: Prosseguindo, Moisés falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse, e o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, e os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los entregar, farei com ele conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais e nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. E então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel: sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais, lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aqui nesses 8 versículos, nós estamos observando uma coisa muito importante. Quem escolhe o líder e o capacita é Deus, não é o homem. Deus havia escolhido Moisés para entrar com o povo na terra prometida. Por que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Porque ele fez algo que o Eterno não mandou ele fazer. E ele perdeu a chance de entrar e introduzir na terra o povo que Deus o ordenou que entrasse com ele. Por ele ter pecado ou errado, ele não pôde entrar. Agora, havia 2 valentes que poderiam levar o povo, Josué e Caleb. Por que Deus escolheu Caleb? Ou por que Deus não escolheu Caleb e escolheu Josué? E por que Deus não escolheu Arão e escolheu Moisés? A questão é que quando nós viemos para a terra, habitar aqui na terra, o Eterno já nos preparou, nos capacitou para determinados trabalhos. Mas o Eterno nos dá também, junto com esta preparação, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de seguir retamente como ele quer ou renunciar o trabalho que o Eterno assim determinou para nós. Nós somos certos e conscientes de que o médico, ele já é preparado pelo Eterno para ser médico aqui. O policial, seja lá qual for a profissão, todos têm uma determinação do Eterno e uma capacitação e uma preparação para essa obra. Assim como a família onde nascemos, o bairro onde vivemos, o país onde nascemos, tudo isso há um planejamento, porque o projeto de Deus, ele é individual, é para cada pessoa. E ele já colocou dentro de nós a sua Torá. E quando nós estamos estudando, lendo, meditando, nós estamos lembrando daquilo que já está dentro de nós.
Então o Senhor já nos capacitou para isso. E Ele nos coloca em determinadas funções, e com essas funções, ou com esses trabalhos que vamos realizar, ou essas profissões, Ele vai nos burilando, nos trabalhando, nos capacitando para nos fazermos dignos de participarmos do reino a qual Ele tem preparado para todos aqueles que andam em concordância com a sua palavra. Então, o que nós observamos aqui é que Josué já foi preparado para esta obra. Só que o objetivo, ou seja, aquele que haveria de introduzir o povo, era Moisés. Mas Moisés, por determinado momento de não ter vigiado, não pode entrar. E aí, quem vai substituir? Não é Caleb, mas Josué. Por quê? Josué foi preparado para ser este líder. E através de Josué, e Josué andando, você vê que ele manda meditar na palavra de noite, de obedecer, de andar, ser corajoso. E Josué, quando entra dentro desta visão e caminha em concordância com a Torá, o que acontece? Josué se torna um dos generais mais vitoriosos do povo de Israel. Mas mesmo Josué, ele tinha o livre-arbítrio para escolher seguir como o Eterno queria ou não. E se não, o Eterno já haveria levantado outro. Então, o que eu quero dizer aqui é que você, eu, cada um de nós, tem uma capacitação dada pelo Eterno. E que nós precisamos nos preparar, nos aperfeiçoar e fazermos a obra aqui na terra, não para mostrar aos homens, ou a quem quer que seja, mas para nos colocarmos no centro da vontade de Deus e fazermos aquilo que nós devemos fazer para que possamos ser dignos de participarmos deste reino a qual o Eterno nos chama. Esse reino em que não há dor, não há sofrimento, esse reino onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estará em nossas vidas. Então, aqui nós estamos observando isso. Agora, a questão dos povos que o Eterno iria entregar nas mãos de Josué é a mesma questão, uma vez que a Torá foi colocada dentro de todos os seres humanos. Então, quando nós andamos e não damos ouvidos e usamos o nosso livre-arbítrio de maneira errônea, aí o que acontece? Nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque o inimigo de Deus é aquele que não faz a sua vontade. É aquele que usa mal o seu livre-arbítrio. E porque a lei existe e existem as sanções sobre a lei, da lei, sobre aqueles que a transgridem, aqueles povos transgrediram e por isso sofreram, perderam a terra, perderam tudo aquilo que eles tinham conquistado. E isso fica como aviso para nós, e ficou como aviso para todo Israel, que o Eterno, ele quer que se cumpra a sua palavra. E essa palavra, ela está dentro de nós. E todas as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. O problema é que nós nos embrutecemos tanto, mas tanto, que não conseguimos ouvir a voz da consciência, mas a lei está lá dentro. E todas as vezes que nós tiramos o Shabat para estarmos estudando a Torá, ou todas as vezes que nos recolhemos no nosso lar para estudarmos a Torá, estudar a Bíblia, as Escrituras, os ensinos dos profetas, o que acontece? Nós estamos nos lembrando, e ao nos lembrarmos e começarmos a praticar, nós nos tornamos amigos de Deus. Existe uma confusão muito grande entre as pessoas, porque elas dizem assim, não pode tocar no ungido de Deus. Mas se eu transgredir a Torá sobre aquele que transgride a Torá,
eu também sou réu e também vou sofrer as consequências da Torá, ou seja, da lei, as sanções dela, porque eu transgredi. Então, se uma pessoa está me perseguindo, está lançando maldição sobre mim, ou está fazendo coisas erradas a meu respeito, e eu vou revidar isso, eu me torno tão transgressor como ela. Só que sobre nós tem um peso ainda maior, porque muito é dado a quem muito é dado, muito é cobrado a quem muito foi dado. Ou seja, se eu tenho conhecimento e transgrido, a pena sobre mim é mais pesada. E aquele que não conhece e transgride, há uma pena sobre ele, porque existe uma pena pelo transgredir da Torá ou das leis de Deus. Mas eu que conheço, não posso transgredir. Então, essa questão do ungido, tocar no ungido, não é no ungido, não é na pessoa. Aquele ali é um pastor, aquele ali é um rabino, aquele ali é isso, é aquilo outro. Não, não é isso. Essa transgressão é tão somente para com o eterno. Nós estamos aqui para praticar a Torá, para viver a Torá, para viver esses princípios elevadíssimos que o Eterno deixou através das Santas Escrituras e das mãos dos homens que foram inspirados por ele para escrever a Bíblia. O que nós precisamos é, sim, ter uma atitude reta. Eu não obedeço a Torá para mostrar a ninguém. Eu não obedeço a Torá para que as outras pessoas venham obedecer a Torá. Não, eu obedeço porque isso é o caminho que Deus já escolheu para mim. E quando eu obedeço, eu ando no centro da vontade de Deus. E quando eu desobedeço, seja lá o menor dos mandamentos, eu me torno inimigo de Deus. Então, inimigo de Deus não é o diabo, como o pessoal fala, não é esse, não é aquele, não, é todo transgressor da lei. Vou dar um exemplo. Se Deus diz que o Shabat, o sábado, é o dia dele, e eu digo que não é, eu sou inimigo de Deus, porque eu estou contrariando uma ordem direta de Deus. Se Deus nos ordena a não comer, por exemplo, carnes imundas, e entre elas sal de porco, de camarão, entre outras, e eu assim como, porque eu interpreto que não é isso, eu também sou transgressor e me torno inimigo de Deus, e as sanções da lei vêm sobre mim. Mas essa questão que é muito ventilado no meio religioso da perdição eterna, isso não existe. Porque está escrito em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor sararia a terra, mandaria a chuva e perdoaria os seus pecados. O pecado é perdoado pelo arrependimento. É mudança de consciência, é mudança de atitude, é eu não praticar os mesmos erros. Então, se eu tenho a Torá me orientando o que eu comer, como me vestir, como agir com as outras pessoas e para com Deus, eu tenho que andar nesse caminho. E quando eu ando diferente disso, além de não estar honrando o Todo-Poderoso, eu estou me tornando seu inimigo. Porque eu não faço a vontade do Pai. Eu estou fazendo a minha. Eu estou usando o meu livre-arbítrio de maneira contrária à vontade de Deus. E vê se não é isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham uma ordem direta do Eterno e o quê? Desobedeceram. Desobedeceram. E qual foi a consequência? Saíram do local em que se encontravam para vir para a terra, um lugar que tinha espinhos, sofrimento e comer com o suor do rosto. E nós a mesma coisa, nós estamos aqui porque nós transgredimos. E o Eterno diz na sua palavra que ele olha desde o alto os céus, o de Shemaim, e não vê um justo sequer na terra. Por quê? Todos nós somos transgressores. A humanidade chamada Adão, ou chamada Eva, está aqui na terra, somos nós. Somos nós. E nós precisamos, o mais rápido possível, retornar para o Eterno. Retornar à obediência, retornar, deixar, através do estudo, da meditação e da prática, o avivamento da Torá dentro de nós, de andarmos conforme ela, conforme o Eterno nos orienta, para podermos sermos felizes. E as leis da Torá, ela não fica tão somente aqui na terra, não, ela segue. Porque a palavra do Eterno, ela segue, ela vai para as regiões celestiais.
as regiões celestiais, a qual nós todos passamos por ela. Então há dois caminhos, a bênção, obediência, e a maldição, desobediência. Quando se fala dos dois caminhos, está ali em Deuteronômio capítulo 28, a bênção e a maldição. Moshe errou, Abraão errou, todos os homens que passaram na terra erraram, mas, eu estou falando homens normais, comuns como eu, não estou falando de Yeshua seguiu um caminho diferenciado do nosso, esse é outro assunto para outro momento, mas o que eu quero dizer é que entre nós, seres normais que eu digo não é Deus, não é que Yeshua seja Deus, Yeshua é o Messias e ponto. O que eu quero dizer aqui é nós, como pessoa, nós erramos. Agora, só porque eu errei, eu estou perdido eternamente? O próprio Yeshua disse, as ovelhas que o Eterno me deu, não perderei nenhuma delas. Se não vai perder, isso quer dizer que, além da vida continuar como ele mesmo ensina, na questão de Lázaro, o homem rico, Lázaro está sendo cuidado pelo pai Abraão, e o homem rico está no Seol, lugar de tormento, e que há uma comunicação entre Lázaro e Abraão, e no entanto Abraão diz que ele não poderia ir para lá. Por que ele não poderia estar junto com Abraão? Porque os erros que ele cometeu, as transgressões, só podia levar ele para aquele lugar de dor e sofrimento. Então, se nós queremos andar com o povo de Deus, estar com o povo de Deus e alcançarmos a bênção pelo amor, então nós temos que andar na obediência, porque a desobediência vai nos levar a sofrer. E há uma passagem na Torá que diz que vai aumentando a dor 7 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes mais, até que a criatura se arrependa, se converta e volte para o Senhor. E é aquela questão que nós falamos no ensinamento anterior, no capítulo 30, que os desterrados que estão nos céus e os desterrados aqui nas outras nações, que quando eles se arrependessem, onde quer que eles estivessem, nos céus ou na terra, nas outras nações, o Senhor, eles se arrependessem e voltassem para o Senhor os traria de volta para a sua terra, para o seu povo. Então aqui, as nações, elas caminharam o contrário, por isso se tornaram inimigos de Deus, e por isso sofreram as sanções do peso da transgressão. Agora, o peso se torna ainda maior quando nós temos o conhecimento, ou seja, quando nós nos lembramos, estudamos e fazemos contrário, o peso ainda é maior. Então precisamos estar vigilantes a respeito dessa questão. E a escolha é do Eterno e o projeto está sobre cada vida. Você não é um bom marido ou uma boa esposa ou um bom trabalhador, seja lá qual for a área, para mostrar a ninguém. Você o é, porque assim Deus quer que você faça. Você dá o seu melhor, não ter medo de nada, não ter preocupação de nada, tão somente fazer a sua parte, obedecer e fazer e cumprir tudo aquilo que o Eterno determinou para você. Mas caminhando aqui, nessa leitura, vai ter a leitura da lei, e Moisés, no verso 9, começa assim: E Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e todos os anciões de Israel. E também Moisés lhe deu ordem, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, o Sucote, quando todo Israel vier comparecer perante ao Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta lei diante de todo Israel, para que todos ouvirem. Então nós estamos vendo aqui, até o verso 11, que o quê? Já está determinado aqui uma lei. Qual é a lei? De no 7º ano, dar o descanso da terra e mencionar na festa do Sucote, quer dizer, no dia do Sucote, na festa dos tabernáculos, e celebrar isso e fazer essa leitura. É uma ordenação que foi dada e que nós precisamos fazer, assim como o povo de Israel. Agora, quando Israel deixou de cumprir esse mandamento, ou seja, não deu descanso à terra no tempo certo, Israel foi levado em cativeiro por várias nações.
Por quê? Porque não deu. E os anos que ele ficou lá correspondem exatamente aos anos que ele deixou de dar o descanso à terra. Olha que coisa interessante. Então ele sofreu a sanção. Sou conhecedor, aí eu faço a festa. E daí? Pratica a Torá? Então, aqui não está deixando nenhum escrito miraculoso dizendo que aqui agora eu vou ensinar como é que faz a Torá, os mistérios da Torá, aí entra num esoterismo, num exoterismo, seja lá como for que queira. Não. Aqui o Senhor está dando uma ordem direta através de Moisés, ou de Moshe. E essa ordem é lembrar no 7º ano de dar descanso à terra. E seria celebrado em quando? No dia da festa de quê? Dos tabernáculos, do Sucote. Então, quando vai fazer essa festa, nesse 7º ano, tem que lembrar. E isso é um mandamento, e essa é uma festa que nos ordenou Deus. Então, ela nós celebramos e nela falamos. Agora, eu não vejo aqui dizendo que tem que ter ovo, que tem que ter doce, que tem... É uma festa. Festa tem as guloseimas, as bebidas. Agora, diz aqui para lembrar. Então, você vai ler a Torá, você vai meditar, vai fazer a tefilá, a oração a respeito da festa. Vai fazer. Ele não deixa aqui nada litúrgico. Ele só fala para a gente nos lembrar nesta festa, de celebrar. Ele não dá uma parte litúrgica. Essa parte litúrgica foi dada pelos homens. Para facilitar? Amém. Para facilitar. Mas não quer dizer que foi o Eterno que mandou fazer assim. Ele mandou celebrar. Então nós devemos celebrar corpo, alma e espírito. Nós devemos celebrar da melhor maneira possível e nos lembrar. E quando nós assim o fazemos, a nossa alma, o nosso espírito está conectado diretamente com o Eterno. E estamos profetizando aquele grande dia do Senhor. Seguindo aqui no verso 12, que diz assim: congregai o povo, homens, mulheres, pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro de vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então, qual é a lei que ele está falando aqui? A lei que ele está falando aqui, essa lei, dessa festa, é exatamente do descanso da terra e da festa de Sucote, ou dos tabernáculos. É esta lei que ele está falando. E quando você transgride ela, transgrediu tudo. Então, é você observar. E isso vai mostrar que você teme a Deus, você guardou aquilo ali, você vai praticar aquele mandamento. E todas as vezes que eu pratico os mandamentos de Deus, eu estou mostrando que o temo, que o honro, e que eu tenho por único Deus na minha vida. Mas quando eu começo a entrar nas interpretações, começa a entrar um montão de deuses na nossa vida. E não é isso que o Eterno espera de nós. Ele espera de nós obediência. Ele espera de nós o temor e o tremor diante dele. Ou seja, honrá-lo. Honrá-lo com toda a nossa alma. Amá-lo de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder. Com tudo que nós temos. E aqui no verso 3 diz assim: e que os seus filhos que não souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor o vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual estás passando o Jordão para possuir. Então, aqui está mostrando que ao reverenciar essa questão da terra, das festas, de guardar esses mandamentos, isso vai gerar, além do conhecimento, o temor naqueles que estão ouvindo, para cumprir aquilo que o Eterno determinou. Mas em contrapartida, nós vamos entrar aqui na predição da rebeldia de Israel. Também disse o Senhor a Moisés: eis que vem chegando o dia em que hás de morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da revelação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da revelação. E então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e na coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra na qual estás entrando, e me deixará e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Ou seja, todas as vezes que nós incorporamos
conceitos que não estão na Torá, todas as vezes que trazemos para a nossa vida coisas que o Eterno não mandou a gente fazer, nós estamos indo após os deuses estranhos da terra. Às vezes o Deus é o homem começa a acrescentar um montão de coisas à Escritura e nós vamos seguindo aquele homem sem olhar para a Escritura. Por isso eu digo, a Bíblia não é para ser interpretada como muitos estão fazendo. A Bíblia é para ser obedecida. A Torá deve ser obedecida. Quando nós começamos a interpretar, nós colocamos nossos pontos de vista, e os nossos pontos de vista estão muito atrelados à nossa maneira de viver. Então, se eu gosto de fazer uma coisa errada, eu não vou dizer que aquilo ali é pecado, porque aquilo ali vai cortar na minha carne. Ou se eu faço uma coisa que não é agradável ao Eterno, aquilo ali vai atacar, como é a questão da carne de porco. Deus proíbe comer, mas o homem diz que não precisa, isso era no passado. São interpretações. Na verdade, estão seguindo deuses estranhos. E nós não temos que andar segundo esses homens. Nós temos que andar segundo a Torá, segundo os preceitos, que foi muito bem ensinada por Yeshua, pelos apóstolos, pelos profetas, por Davi, por Salomão e por todos os homens que passaram com muita sabedoria ensinando esta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, tão elucidativa. A lei, por isso nós podemos dizer que nós amamos a lei, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é luz que ilumina a nossa vida e ela faz nos iluminar. Ela nos faz um farol aonde quer que nós estejamos, quando assim o fazemos, praticando o que o Eterno nos manda praticar e não fazendo aquilo que Ele manda não fazer. Dando continuidade. Então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Ou seja, quando você esquece do Eterno, quando você esquece da Torá, quando você esquece dos princípios ensinados na Torá, o Eterno vira o rosto? Não. Você vai receber as consequências, porque Deus não tem rosto, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus é imaterial. Quando diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, semelhança é a nível espiritual. Quando se fala igual, eu estou falando de matéria. Um relógio é igual a outro relógio, uma casa é igual a outra casa, aquele cachorrinho é igual àquele outro cachorrinho, aquele irmão gêmeo é igual ao outro. Isso é a parte material. Agora, quando você fala de espiritual, é semelhante, pensamentos semelhantes, ações semelhantes, amor semelhante. Isso é semelhante. Voltando aqui. Então, o Senhor está dizendo que ele vai se tornar inimigo, não é isso? Então, se ele vai se tornar inimigo, por quê? Porque eu virei as costas para aquilo que ele nos mandou. Nós não estamos honrando o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? O Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nos criou. Nós não nascemos espontaneamente, não, como muitos tentam dizer. Nós nascemos da vontade do Eterno. O universo, a matéria, nasceu da vontade do Eterno. Ele é o Criador. E ele tem as suas leis para tudo. As leis a nível material, a nível espiritual. Você olha na tabela periódica lá, na química, tem uma lei para todos aqueles elementos químicos. Tem uma lei em todo o universo. E essa lei foi determinada pelo Eterno. E esta lei deve ser obedecida, deve ser observada, e devemos nos aproveitar dela para podermos crescer, abundar em conhecimento, abundar em tudo de bom que Ele tem para nos dar. Tantos males e angústias alcançarão e lhe dirá naquele dia, não é porventura por não estar o meu Deus comigo que me sobrevieram estes males? Não, o Eterno está em todo lugar. Os males virão porque eu transgredi, e sobre a transgressão daquela lei, traz sobre mim as consequências. Como Yeshua falou, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, o que eu plantar, eu colho. E ninguém vai colher por mim. Aqui é o que está acontecendo. A pessoa está semeando a desobediência ao Eterno e vai colher as consequências disso.
como está escrito em Deuteronômio 28, do verso 1 até o final dele. Começa com as bênçãos pela obediência e depois, do verso 14, 15 para lá, começa a questão da desobediência, as consequências, que vai até lá 60 e tantos versículos. Então é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Porque o Eterno não vai se irar, não. É você que vai transgredir e vai sofrer as consequências. É como aquela criança inocente que está num prédio de 10 andares e está na beirada do prédio lá. Se ela der um passo mais à frente, ela cai lá embaixo. O corpo dela não foi estruturado para cair de uma altura de 10 andares. Quando bater lá embaixo, ela vai morrer. Mas ela é inocente, não tinha pecado, não tinha isso, não tinha aquilo. Não, mas existia uma lei. E a consequência de transgredir essa lei da gravidade, ou seja, de não estar numa altura que pode pular e não se machucar, que ela veio cair, bater lá embaixo e morrer. Então é isso que eu estou falando. A transgressão nos leva a sofrer as consequências da lei, daqueles princípios. E aí, quando nós começamos a abrir a nossa mente para isso, nós começamos a evitar um montão de coisa que pode nos levar a um lugar de sofrimento, de dor, de ranger de dentes. É isso que nós temos que estar atentos. E esse lugar não é somente aqui na Terra, não. Ele segue. Ele segue. Porque a vida não acaba ali, não. A vida continua. Tanto é quando diz que Moshe ia dormir. Dormir não está morto. Dormir está vivo. Quando Yeshua fala de Lázaro e o homem rico, eles estão vivos e bem conscientes. O que perde a consciência é o corpo físico. O corpo físico, quando você morre, aquela alma vivente, porque a alma vivente é quando o espírito está dentro do corpo. Quando o espírito sai e volta para o eterno, aquele corpo fica inanimado, ele não tem mais pensamento, ele não tem mais consciência de si, não tem consciência de mais nada. Porque a verdadeira consciência saiu dali. Aquela alma vivente, ela se destruiu. Ela foi para a terra, virou pó. Ela saiu da terra dos viventes. Ela perdeu a conexão da vida. E a vida está no espírito. É isso que o povo não entende. Aí ficam falando aí de alma no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Mas a alma é aquele espírito que está dentro daquele corpo que se torna em alma vivente. Eu quero saber onde estão esses níveis de alma. Onde estão esses níveis de alma? Porque o espírito volta para o eterno. Aquela alma ali vai para o pó. Vai para o pó. E ali acabou. Aquela alma morreu. Ali morreu, acabou. Mas o espírito não. A pessoa que habitou naquele corpo ali, ela não. Ela seguiu a sua viagem. E ela pode ir para aquele lugar de ranger de dente ou para aquele lugar feliz, junto com o povo escolhido de Deus. Ou seja, o povo que escolheu obediência ao Todo-Poderoso. Dando prosseguimento. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, e por se haver tornado para outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me sirva por testemunha contra o povo de Israel. A palavra é o testemunho contra o povo de Israel. A palavra é o testemunho contra você e contra eu. Porque se eu estou lendo, eu preciso praticar, não é para os outros, não, eu preciso praticar para estar no centro da vontade de Deus. E é uma testemunha. E mais abaixo nós vamos ver outras duas testemunhas, que é lembrada por Yeshua, que é lembrada pelos profetas. Vamos ver qual é. Porque introduzirei na terra que com juramento prometi a seus pais, terra que mana leite e mel, comerá e fartar-se-á e engordará, e então, tornando-se para outros deuses, os servirá e me desprezará, violando o meu pacto. Qual é o pacto do Eterno? Torá. Violou, não é povo dele, e sofre as consequências. E ele vira o rosto, vira as costas, ou seja, você vai ficar por conta do seu livre-arbítrio. Você escolheu a dor, vai sofrer. Se você escolheu o amor, vai viver aquilo que o Eterno te deu de melhor. E será que quando lhe sobrevierem muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação,
e que ela maquina hoje, antes que eu o tenha introduzido na terra que lhe prometi com juramento. Assim, Moisés escreveu esse cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei. Qual a lei? A que nós estamos lendo. Deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei. Que livro? Falando do 7º ano, falando dessa questão da rebeldia, de seguir outros deuses. É disso que ele está falando aqui, é essa lei que ele está falando. E está dizendo qual é a consequência de fazer isso. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós, porque conheço vossa rebeldia e a vossa dura cerviz, e eis que vivendo, eu ainda hoje convosco, rebelde foste contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Congregai perante mim todos os anciões e vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos, e tome por testemunha contra eles céu e terra. Então essa lei é para a terra, material, e céu, lado espiritual. Entende o que eu estou falando? É isso que a palavra está dizendo aqui. E qual é a lei que ele está falando? Essa questão da rebeldia deles e as consequências da rebeldia. O Senhor virando. E a ira é exatamente o quê? O resultado, o efeito de uma causa anterior, a desobediência à Torá, à lei, e as consequências, a dor e o sofrimento, seja ela na terra, ou seja ela nas regiões celestiais, Shemaíns, céus, como dizem. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente, vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então a obra das nossas mãos é que vai trazer a ira ou a bênção, ou seja, a bênção ou a maldição. E nós temos o poder de escolher. Por isso, eu escolho estar estudando para poder praticar. Eu escolho estar guardando o Shabat para poder cumprir o mandamento. Eu escolho não comer aquilo que diz Deus, que é imundo, para poder estar no cumprimento da Torá. Eu escolho ser fiel à minha esposa para não estar contra o Eterno, sendo um adúltero. Eu escolho o Eterno para ser o meu guia, a minha rocha, a minha salvação. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da vida de todos aqueles que obedecem, mas aqueles que desobedecem, céu e terra são testemunho de que você está andando em rebeldia ao Senhor e vai sofrer as consequências dessa rebeldia. Devemos procurar sempre o amor, ou seja, a obediência. E ao fazer isso, nós andaremos em concordância com a Torá, em concordância com os profetas, em concordância com os escritos, em concordância com Yeshua HaMashiach, obediente até a morte. Pode vir o que vier. Pode vir a prova que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a morte, mas nós jamais, a altura, a profundidade, nós jamais deixaremos de exaltar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Hashem, Hashem acima de tudo, Hashem de toda alma, de toda força, de todo entendimento, esse Deus vivo, poderoso, que nos criou e nos trouxe a existência. Ele nos deixou a lei, Ele nos deixou os preceitos negativos e os preceitos positivos. Ele deixou faça e o não faça, para que possamos ser felizes nessa terra e para podermos alcançar o reino do Messias, o reino vindouro, o reino que está para vir e que nós participaremos. Mas lá não entra aquele que não está de acordo com esta palavra. Lá não entra aquele que não está andando segundo a Torá. Por isso, amada, aquele que está ouvindo esse áudio, se converta ao Todo-Poderoso, abandone os deuses estranhos que te foi ensinado até o dia de hoje e ande em concordância com o Eterno, porque Ele te chamou para ser um instrumento poderoso nas mãos dEle nessa terra dos viventes. Moisés foi escolhido.
Josué foi escolhido. Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, conhecidos e anônimos. Todos aqueles que não negam o Deus vivo e poderoso, o único. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Está escrito isso na Torá. Só existe um Deus. E é esse que nós servimos. E por desobedecer e seguir as religiões dos povos que andavam contrário à Torá, é que o povo de Israel sofreu, e é porque nós ainda estamos sofrendo no dia de hoje. Mas ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de techuvá, ainda há tempo de retorno ao Todo-Poderoso. E Moisés faz uma canção e diz assim: então Moisés proferiu todas as palavras desse cântico, e ouvindo toda a Assembleia de Israel. Então aqui está. A palavra é uma testemunha, testemunha contra nós, e também os céus e a terra. Que Deus nos abençoe e que o Eterno nos faça compreender que somente andando dentro dos princípios elevados da Torá é que seremos felizes, é que alcançaremos o patamar espiritual para fazermos parte do reino do Mashiach, fazermos parte do Olam Rabá, ou do mundo vindouro. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. O Eterno fale profundamente a cada coração que ouvir esta palavra. Shalom.